Boa noite para todos vocês, mais uma quarta literária e hoje nós vamos comentar e vamos analisar, vamos fazer a resenha do conto A Moça Tecelã de Marina Colasanti, essa autora maravilhosa que tem uma grande experiência dentro do universo feminino e essa personagem tem muito a nos ensinar com os seus princípios, com seus valores, com a sua forma e visão de tomar as rédeas de sua própria vida. É nesses fios que tecem a vida, nesses bordados que ilustram o mundo através do simbólico, que nós vamos hoje mergulhar dentro da concepção de empoderamento feminino através desse conto de Marina Colasanti. Então, se você agora está assistindo através do Instagram, já curte, compartilha essa live para que mais pessoas possam participar conosco. E se você está assistindo agora pelo YouTube, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal e também compartilhar esse link para que mais pessoas possam desfrutar do conhecimento e sim serem leitores proficientes, que esse é o grande objetivo de toda essa série de lives que nós temos feito nesse perfil. Então, se você ainda também não se inscreveu no canal ou não se inscreveu ainda não está seguindo lá o perfil do @professora Andressa, não esquece de passar por lá e também participar junto conosco dessa comunidade de leitores proficientes. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre quem é Marina Colasanti, como é que ela se coloca aí nesse meio, né? Eu, inclusive, assisti uma entrevista dela, fiquei assim extremamente encantada, né? Já conhecia de muito tempo como professora. Vocês sabem que o professor, né, principalmente de língua portuguesa, ele sempre tem uma preocupação de levar a leitura para os alunos, de incentivar essa leitura. E posso confessar que esse conto, A Moça Tecelã, foi sempre um dos contos mais, vamos dizer assim, mais analisados, mais estudados. Por quê? Porque eu sempre tive essa preocupação de levar esse conto e de suscitar, assim, um grande debate, uma grande discussão e fazer-os refletir sobre as nuances do simbólico dentro do texto. Boa noite, Andrelli, seja bem-vinda. E trazer uma série de concepções a respeito da projeção do feminino, do universo feminino dentro do conto. Então, Marina Colasanti, ela é de origem italiana, mas sempre viveu muito tempo aqui no Brasil. Inclusive, ela diz que tem duas línguas, né, que é a língua portuguesa e a língua italiana. É tradutora, escritora, artista plástica. É uma grande, na verdade, artista. Ela mesma assim se considera, né? Então, ela diz que, apesar de ter tantas, vamos dizer assim, tanta diversidade no seu conhecimento artístico, ela entende e acredita que sim, as mulheres precisam conhecer a sua história, as mulheres precisam entender o seu posicionamento dentro da sociedade. Por isso, ela teve tanto sucesso quando escreveu seus contos, suas histórias, tratando desse universo feminino, mas um universo empoderado, em que a mulher ela não se coloca ali como mera, vamos dizer assim, espectadora da sua realidade, mas como de fato uma grande protagonista. Só através desse conto, que é A Moça Tecelã, a gente já consegue perceber o quanto a postura da personagem, né, todo o seu desenvolvimento durante a trama, durante a narrativa, nos dá essa percepção de que a mulher sim é a senhora do seu destino, que a mulher pode fazer suas escolhas, pode tomar suas decisões e pode entrar dentro dessa sociedade não como aquela que apenas está ali sendo objetificada ou só aquela que é só vista de lado, mas que não tem nenhum tipo de importância dentro desse meio social. Muito pelo contrário, a própria Marina Colasanti, ela coloca a mulher sim como destaque. E ela não consegue ver por outro viés se não for por este viés. Assumidamente, ela trabalha dentro de movimentos feministas, de empoderamento feminino. Ela trata de uma maneira muito crítica a questão desse posicionamento e desse olhar feminino, desse universo, dentro de todas as esferas sociais. Então, é muito importante que a gente conheça um pouco também do próprio posicionamento e visão da escritora e de como isso acaba influenciando a sua forma de contar histórias e de nos fazer refletir a respeito dos acontecimentos e das ações desses personagens. Então, esse conto ele é curto, ele utiliza, claro, com a linguagem extremamente simbólica. É uma linguagem que a gente percebe que ela é toda organizada para nos fazer entender, né, como essa personagem ela tem um posicionamento muito firme em relação
às suas escolhas, aos seus projetos, aos seus sonhos. E é interessante também que acaba desconstruindo essa visão que nós temos do príncipe encantado ou das histórias de castelos e mocinhas apaixonadas que acabam entregando o seu coração, né, ao príncipe amado. Por que existe essa desconstrução? Porque a gente começa falando sobre uma moça tecelã, o que tem a prática ou faz o ato, né, ali de tecer, ou seja, ela pega a máquina de tear, tem aquelas linhas e ela vai fazendo bordados. Simbolicamente dentro do texto, dentro desse universo mágico do texto, essas linhas, na verdade, à medida que ela vai utilizando, de acordo com cores que ela mesma faz a escolha, elas vão formando cenários, formando, por exemplo, o dia, a noite, o vento, as árvores, tudo o que acontecia em torno da moça tecelã era tecido por ela. Então, se ela quisesse, por exemplo, que fosse manhã, ela escolhia as cores da manhã, que eram correspondentes às cores da manhã, e ia tecendo o cenário da manhã. Quando chegava um tempo que era o momento da noite, ela assim utilizava outras cores que correspondiam à noite. E assim, logo na primeira parte do conto, a gente já vê que existe uma postura independente de escolha e de traçar, né? Se quer noite, se quer dia, se quer que seja um momento mais leve, um momento mais quente, tudo estava sob o seu comando, o seu domínio. A gente já vê aqui que essa personagem feminina, ela não é aquela que simplesmente vê as coisas acontecerem. Na verdade, ela faz acontecer, né? Ela se coloca dentro desse movimento dentro do texto. Na primeira parte, já coloca assim, só para a gente ter uma noção rápida, né? Mas coloca assim: acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se a altear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor de luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Então a gente vê que ela senta ali naquela máquina do tear e ela vai escolhendo as cores e ela vai realmente dando, né, fazendo o dia nascer, fazendo, né, o dia transcorrer de acordo com suas características. Então a gente já vê esse posicionamento do fazer acontecer, de ter essa proatividade, né, em estar ali tendo domínio das coisas. Só que de tanto fazer e seguir uma certa rotina de dia, de noite, dias quentes, dias frios, manhã, e assim a gente vai percebendo logo essa primeira parte do conto, chega um momento em que a moça tecelã, ela diz que achava que já estava ficando um pouco cansada, um pouco enfadada daquela rotina. A gente vai perceber essa parte quando ela coloca assim, que tecer era tudo que ela sabia fazer. Isso é repetido algumas vezes durante o texto, né? Tecer era tudo o que ela fazia. Então veja que ela já estava acostumada a ter aquela prática, aquele ofício, né? Diz aqui que nada a ela faltava. Então, por exemplo, quando ela sentisse fome, era só ela tecer um peixe, aparecia o peixe e ela comia. Quando ela queria que fosse um dia suave, um dia tranquilo, ou que já queria dormir, ela tecia à noite e descansava, ia dormir. Boa noite, Douglas, seja bem-vindo. Então, ela tinha domínio nesse sentido, né, do que ela poderia fazer, de quais eram as escolhas que ela tinha que fazer. Claro que a gente está aqui trabalhando com a questão do simbólico, né, que na verdade tem essa representação das escolhas, né, e desse fazer acontecer conforme as suas vontades, dentro desse universo do tear, né, dessa prática do tear, de escolher linhas, de montar cenários, né, de acordo com as características que são mais interessantes para a protagonista. Então, de fato, a gente vê que, embora esse foco narrativo, essa estrutura narrativa, ela esteja toda organizada a partir da terceira pessoa, esse narrador em terceira pessoa, ele vai deslocar, de fato, toda a atenção, né, dar todo o protagonismo a essa personagem que é a moça tecelã, né? Ela não tem um nome definido, a gente sabe que é uma moça, que é uma mulher, e que ela tem a prática de tear
e de fazer ou compor o seu dia, noite, conforme ela quisesse. Então, a gente já tem inicialmente essa apresentação da personagem, mas aí entra uma parte muito importante que vai causar toda a estrutura e conflito posterior, né, que vai acontecer nesse texto. Boa noite, Magda, seja bem-vinda. Que é justamente no momento em que diz assim, mas tecendo e tecendo. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Essa parte, gente, ela é muito importante dentro desse conto. Por quê? Porque a gente vê que é uma mulher, a moça tecelã, se a gente vai agora passar toda essa concepção de comando e de escolhas e decisões dentro de uma personalidade, né, de um perfil psicológico dessa personagem, a gente percebe que ela é independente, que ela tem autonomia e ela inicialmente já nos mostra protagonismo, ou seja, essa mulher protagonista, independente, que decide, que escolhe. Ela escolhia se era dia, se era noite, se ela queria comer, não queria comer, estava tudo inicialmente dentro do seu comando, das suas expectativas, daquilo que ela considerava que seria interessante para ela. E a gente pode até interpretar que essa mulher, essa moça tecelã, embora dentro desse universo narrativo aqui, né, dentro dessa história de cores, de dias, de castelos, que a gente vai ver a história do castelo um pouquinho depois, ela sim representa essa mulher moderna. E por que a gente pode chegar a essa conclusão? Pelos seus afazeres, pelas suas demandas, essa mulher que está em movimento, que está trabalhando, que está ocupada, que está fazendo coisas para si. Então, tudo gira em torno dela, das suas vontades e de seus princípios. A gente não vê uma narradora, vamos dizer assim, passiva, que espera as coisas acontecerem, que espera que seja dado a ela. Essa primeira apresentação da moça tecelã, ela é de alguém que está em movimento, que está fazendo, claro, que sempre as mesmas coisas, até que chega ao ponto em que ela diz: cansei, alguma coisa aqui, já estou ficando meio que nessa rotina, eu preciso de algo a mais. E essa questão do algo a mais é interessante porque ela também, inclusive, se coloca na posição de criar isso que ela quer de diferente na vida dela. Esse a mais também é promovido por ela mesma. É uma escolha dela que partiu de uma necessidade interior. E aí a gente vê que dentro dessa questão da mulher, boa noite, mãe, seja bem-vinda, da mulher aqui presente no conto, a gente percebe o quanto ela quis passar que, apesar dela ter as coisas que ela queria, de ter esse domínio, esse protagonismo que ela tinha, ainda assim existia uma lacuna em termos sentimentais. Ela queria se sentir apoiada, ter uma companhia, porque seria um sentimento natural do ser humano, né? De querer ter essa companhia. E ela se coloca dentro desse princípio, nessa parte aqui do conto. E aí, quando ela diz que pela primeira vez pensou que seria bom ter um marido, então ela pontua claramente o que lacuna era essa, o que faltava e o que é que ela precisava para preencher isso que, apesar dela ter tantas coisas e de ter tantos domínios, né, ela precisava ter dentro ao seu lado, né, precisava preencher essa lacuna interior. Boa noite. Seja bem-vinda, Denísia. Então, o que a gente vai perceber? Quando chega essa parte, tem dizendo logo assim, quando ela sentiu a falta do marido, imediatamente ela, como aquela que é protagonista, que tem aí ainda, né, nessa primeira parte, pleno domínio das suas convicções, interesses e escolhas, diz assim: não esperou o dia seguinte, nada. Não esperou o dia seguinte com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida. Começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo.
Veja que interessante. Ela vai tear, né, o marido que ela desejou. Por que esse marido aparece? Porque ela deseja ter uma companhia. Isso é claramente colocado dentro do texto. Mas também tem algo que é muito importante, que fala que apesar dela ter feito a escolha, apesar dela estar preenchendo esse vazio, essa necessidade de estar acompanhada, era a primeira vez. Ou seja, ela não tinha experiência em termos de ter um companheiro, de saber, por exemplo, quem ela escolheria, mas na verdade ela tinha uma idealização. Olha que coisa interessante, gente. Porque quando ela começa a compor, a tear esse homem, esse marido que ela havia desejado, esse marido, na verdade, surge a partir da concepção, do imaginário e da idealização da moça tecelã. Por isso, ele aparece aqui dentro da narrativa com vestimentas, com, vamos dizer assim, uma aparência física de um príncipe. E aí a gente começa agora a estabelecer as nossas conexões enquanto leitores proficientes. Porque qual é a visão que a gente tem? Aquela mulher que de repente é protagonista, que é independente, que faz suas escolhas, ela provavelmente saberia escolher bem ou saberia bem a respeito de relacionamento amoroso. Mas nem sempre é o que acontece. Mesmo essa mulher moderna, essa mulher que tem todo esse aparato, de repente ainda é a mulher que idealiza, né? Como acontecia nessa questão do período romântico, um ser ideal. Idealização é diferente de realidade, não é isso? Quando a gente idealiza alguém, nós compomos, como fez a moça tecelã, o ser de acordo com as nossas expectativas. Então, necessariamente, a pessoa real pode não corresponder a essas expectativas que foram imaginadas, que foram projetadas por nós. Eu quero um homem que seja fiel, um homem que tenha bom caráter, um homem que seja inteligente, um homem, né, que seja uma pessoa que trabalhe, que seja responsável. Enfim, eu posso idealizar a pessoa de acordo com os meus critérios, com aquilo que eu entendo que seja o melhor. Mas necessariamente, esse príncipe encantado, sonhado por mim, pode não corresponder à realidade. E por que isso aconteceu aqui? Porque ela não tinha experiência. Não seria diferente, por exemplo, se a moça tecelã já tivesse experiências anteriores de outros relacionamentos, que de repente ela fosse mais assim, pé no chão na hora de tear e compor seu personagem, mas veja que ela compõe e ela tece esse marido como se fosse um príncipe. O que é que ela imaginava? O homem perfeito. O que é o príncipe representa para nós, né? Em termos da literatura, quando a gente vai lendo, a gente vê ali o príncipe como sendo o amante, o redentor, o que vai salvar a mulher das suas agruras, dificuldades e adversidades. Ele, na verdade, vai arrebatar, né? E salvá-la de um mundo cruel. Então, normalmente, a concepção de príncipe é essa. Então, é de proteção, de companhia, de romantismo e de proteção. Então, quando você idealiza um príncipe, são os princípios, vamos dizer assim, de príncipe para princípio, são os princípios que normalmente as mulheres ou qualquer pessoa, né, que tenha, né, esteja dentro desse universo feminino, acaba por idealizar. E não foi diferente com a moça tecelã. Porque aqui coloca bem claramente no texto que aos poucos seu desejo, vejam bem essas palavras, foi aparecendo. E aí aparece chapéu emplumado, vejam, são características do príncipe. Rosto barbado, corpo aprumado, não é? Sapato engraxado, né? Elegante, bonito, arrumado, organizado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Que coisa interessante, se a gente vê a dinâmica
dessa parte da narrativa, a gente vê uma ação, né? É a execução dessas ações de maneira rápida. Vejam como ela conta. Nem precisou abrir, o moço meteu a mão na maçaneta. A gente vê que tem um movimento, né? A mão na maçaneta, tirou o chapéu e foi entrando em sua vida. Isso dá esse movimento de rapidez, né? Marina Colasanti, com certeza, ela não criou, utilizou aqui essas frases, né, essa conexão entre as frases de maneira aleatória. Ela queria passar esse movimento, essa ação. Foi rápido. Nem sequer ela terminou o último fio de sapato. O homem já apareceu, o homem já bateu na porta, o homem já estava lá. Mas o interessante é que o narrador aqui em terceira pessoa, ele não diz que o príncipe, né, que acaba de chegar ali, entrou na casa. Ele não só entrou na casa. Veja a expressão, entrou na vida. Veja que coisa interessante. É uma expressão muito forte, porque entrar na vida é estar ali, inserido, dentro. Entrou na vida. Não foi só na casa, bateu na porta, entrou na casa. Ele entrou na vida dela. E isso foi rápido. Era tão rápido ela idealizou, rápido ele já chegou ali, né? E tomou conta literalmente do pedaço. Agora me digam aí, vocês que estão acompanhando, vocês leram o conto? Vocês já tiveram essa experiência de fazer a leitura do conto? Aí depois vocês vão me colocando aí pra mim, compartilhem aí o que vocês pensam do conto, participem comigo, porque é bom a gente interagir, né, para conhecer um pouquinho mais sobre essa história maravilhosa, porque tem muita coisa aí. Então ele chega, entra na vida dela, e é interessante aqui que coloca o seguinte: aquela noite, veja que coisa, cenário romântico, veja o cenário romântico. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. O que acontece aqui, gente? Aqui a gente está vendo claramente como ela idealizou o homem perfeito e ela agora idealiza a família perfeita. Porque ela está pensando no seguinte: minha mãe colocou o conto é lindo, realmente lindo esse conto, né? Curtinho, mas com um significado, uma mensagem assim maravilhosa. E a Adriana disse que sim, já leu. Então, o que a gente vai perceber aqui? É que aquela noite, deitada no ombro dele, a gente vê essa cena, né, romântica, a moça pensou nos filhos que teceria. Ou seja, ela claramente está convicta de que aquele homem que acabara de chegar era o príncipe de fato encantado, que ela seria amada, teria uma companhia e que teria filhos. Tudo que ela estava desejando era ter uma companhia, era ser feliz, era ter uma família. Esse era o desejo profundo, né? Ou seja, apesar dela ter tantas coisas e tantas possibilidades, era isso que ela queria também. A Adriana colocou a história bem de conto de fada, mas depois ela acorda. Pois é, isso mesmo. E é interessante, Adriana, que eu vejo um lado muito humano da moça tecelã, no sentido de humanizar, de, vamos dizer assim, quebrar esses paradigmas, né? O conto, ele, com certeza, ele foi todo organizado, estruturado, com esse objetivo dessa quebra de paradigmas, de quem é essa nova mulher, né? Dessa nova visão, porque a gente vê uma mulher ainda voltada para a questão do conto de fada, da idealização, de projeções, né? Que entende que o outro... É bem interessante isso, porque quando ela for... Até então, ela tecia dia, tecia noite, né? Comida, o que ela quisesse. Mas aí, a partir do momento que entra um outro ser na vida dela, ela não consegue ter controle sobre as ações dele. E muitas vezes, nos relacionamentos, às vezes a gente tem uma falsa impressão, e aqui a gente entende que como no próprio texto coloca, né? Era a primeira vez, ela não tinha experiência com outros relacionamentos, para que ela tivesse alguma referência do que poderia realmente acontecer. A gente tivesse lado inocente da idealização, da primeira vez, né?
do primeiro, aqui vamos dizer, é o primeiro namorado dela, né? Aqui a gente percebe que é o primeiro namorado dela, que ela não tem experiência assim com outros relacionamentos, com outros príncipes ou sapos, mas a gente percebe que ele, né, é algo que aparece, ela tinha uma intenção e ele faz o contrário do que ela imaginava, mas ela não consegue ter controle sobre as ações dele, né, principalmente no início desse relacionamento, né, nesse processo desse relacionamento. A Adriana bota o papel da mulher na sociedade machista, a mulher sendo submissa. Sim, e é interessante a gente falar sobre essa questão do papel da mulher, né? Porque Marina Colasanto, ela sempre se posicionou justamente dando essa visibilidade, essa importância ao posicionamento feminino. Então, quando a gente, por exemplo, faz a leitura de um texto, é preciso que a gente conheça também essa visão, esse posicionamento da escritora, porque ela, até hoje, ela é muito empenhada nisso, né? Nessa questão de mostrar. Eu até falei no início da live, assisti uma entrevista dela, fiquei encantada. Ela dizer: as mulheres